Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos uma fonte acadêmica bem interessante, a dissertação de mestrado do Wesley Macedo, lá da FAUSP, de 2015. E o título já, assim, entrega um pouco. PS1 MoMA, PS1, a transformação de um edifício em espaço expositivo de arte. Isso. Ou seja, a gente vai mergulhar um pouco na história arquitetônica, né, de um ícone cultural lá de Nova York, o MoMA PS1. Exatamente. É um trabalho acadêmico orientado pelo Oreste Bortoli Jr., lá de Projeto de Arquitetura. Então é um olhar mais técnico, né? Sim, e a nossa missão aqui não é ficar só na ficha catalográfica, claro. É tentar extrair o que essa pesquisa do Macedo realmente nos conta, sabe? Como aqui pegaram um prédio antigo, cheio de história, e reinventaram ele para ser esse centro de arte contemporânea super ativo. Perfeito. Em vez de só especular com base nas palavras-chave, tipo reciclagem de edifícios ou arte contemporânea, vamos tentar ir direto aos achados que o Macedo apresenta mesmo, nessas 100 e poucas páginas. Isso. Ele investiga essa metamorfose lá em Long Island City, no Queens. É um processo que virou um estudo de caso bem legal de reutilização adaptativa, sabe? Ótimo. Então, saindo um pouco da teoria e entrando no que o Macedo descreve de fato. Que história tinha esse edifício antes de virar galeria? A pesquisa deve detalhar isso, né? Porque, bom, reciclagem já diz que tinha algo ali antes. Com certeza, com certeza. O Macedo dedica uma parte importante do trabalho para contextualizar mesmo o edifício original. Era a Public School One, sabe? Uma escola pública construída lá no finalzinho do século XIX, por volta de 1892, parece, com umas adições depois. Uma escola. É. Ele descreve a arquitetura como bem robusta, sabe? Estilo Romanesque Revival, que era comum em prédio público da época em Nova York. Tijolo maciço, janelão em arco, corredor largo, sala de aula com pé direito altão. Uma estrutura feita para durar, né? Mas que acabou sendo desativada, ficou abandonada ali por um tempo nos anos 60, início dos 70. Nossa, uma escola abandonada no Queens. E como é que surgiu a ideia de transformar isso num espaço de arte? Quem foi que teve essa sacada? Então, Macedo acredita essa visão inicial e quem puxou mesmo a coisa foi a Alana Hayes. Ela fundou o Institute for Art and Urban Resource. Aí lá para meados dos anos 70, ela olhou para aquele prédio vazio e viu o potencial, sabe? Que legal. E a pesquisa do Macedo ressalta que a primeira fase de ocupação, que levou à abertura do PS1 Contemporary Art Center em 76, foi marcada por uma filosofia assim de intervir o mínimo possível. Intervenção mínima. O que isso quer dizer na prática, assim, segundo a análise dele? Deixaram as salas de aula como eram? Em grande parte, sim. O Macedo argumenta que essa abordagem não era só por falta de grana, sabe? Era também uma escolha conceitual. Ah, interessante. A ideia era preservar o caráter mais bruto, as marcas do tempo, a memória da escola, né? As salas de aula, que já eram grandes, com luz natural boa, viraram galerias ou estúdios. Os corredores, o pátio, até os espaços mais doidos, tipo a antiga Sala das Caldeiras, sabe? Os artistas se apropriaram para fazer instalações site-específica. Certo. Ou seja, criadas pensando naquele lugar específico. A dissertação destaca muito como essa arquitetura que não era neutra, sabe? Cheia de personalidade, conversava direto com a arte experimental de vanguarda que o PS1 queria mostrar naquela época. Que demais isso. Então, o prédio não era só um lugar para pendurar quadro, era quase um parceiro na criação da arte. Exato. Isso explica a primeira parte do título, o PS1. E a transição para MoMA PS1? O Macedo detalha como essa mudança afetou a arquitetura, porque imagino que se juntar com um gigante como o MoMA lá em 2000 deve ter trazido outras demandas, né? Exatamente. A pesquisa do Macedo analisa essa segunda fase como um ponto de virada bem importante. A afiliação com o Museum of Modern Art, o MoMA, trouxe mais visibilidade, mais grana, mas também outras necessidades institucionais, né? Sim. Ele aponta que teve uma reforma mais pesada, digamos, liderada pelo arquiteto Frederick Fisher. Ela foi concluída um pouquinho antes da filiação oficial, mas já pensando nessa nova fase. E que tipo de mudança o Fischer fez, segundo a análise do Macedo?
Deu algum choque entre precisar modernizar e querer preservar aquele espírito original do PSEM? Deve ter tido essa tensão, né? O Macedo explora justamente essa tensão. A pesquisa indica que a reforma do Fisher tentou um equilíbrio bem delicado, sabe? Por um lado, precisava criar espaços mais adequados para os padrões de museu de hoje em dia. Climatização melhor, iluminação controlada para obras mais sensíveis, acessibilidade, áreas de recepção para o público mais definidas, talvez até uns reforços na estrutura para aguentar obras mais pesadas. Entendi. O Macedo detalha, por exemplo, a criação de uma nova entrada mais chamativa e a reconfiguração de algumas galerias para ter espaços maiores e mais flexíveis. Mas e aquele caráter bruto que você falou? Isso se perdeu? Não, totalmente. E esse é um ponto que o Macedo bate bastante na tecla. Ele argumenta que o Fisher, mesmo o modernizando, tentou respeitar a essência do PS1. Ah, que bom. Muitas paredes de tijolo original ficaram aparentes, os pisos de madeira antigos foram mantidos onde deu, e aquela sensação meio labiríntica de andar para uma escola antiga não sumiu completamente. Uhum. A dissertação sugere que a estratégia foi criar tipo um palimpsesto arquitetônico, sabe? Onde as camadas novas conversam com as antigas em vez de apagar tudo. O pátio, por exemplo, continua sendo um espaço super importante para instalações, para eventos, como aquele famoso programa Young Architectures Program, o YAP. Essa ideia de palimpsesto é ótima. A arquitetura como um texto com várias camadas de história visíveis. E falando em reciclagem de edifícios, que é uma das palavras-chave da dissertação, quais foram os maiores desafios técnicos dessa transformação toda que o Macedo identificou? Porque adaptar um prédio do século XIX para a arte contemporânea não deve ser fácil, né? Com certeza não. O Macedo dedica capítulos para analisar esses desafios técnicos e as soluções de projeto. Um dos grandes desafios, segundo ele, foi integrar os sistemas modernos tipo HVAC, né? Aquecimento, ventilação, ar-condicionado, sistema de segurança, incêndio, de um jeito discreto, sem acabar com a cara dos espaços originais. Imagino. Deve ser complicado. Outro ponto foi a questão da estrutura mesmo. Como garantir que piso, parede aguentassem instalações de arte contemporânea que às vezes são pesadíssimas ou precisam de ponto de fixação super específico, sem ferrar com a integridade do prédio histórico. Nossa, sim. E além disso, o Macedo discute a própria natureza da arte contemporânea. Ela é imprevisível, né? Totalmente. Um espaço de exposição precisa ser muito flexível para conseguir receber desde uma pintura delicada até uma instalação gigante que toma a sala inteira, ou uma performance que precisa interagir com a arquitetura. A pesquisa analisa como as escolhas de projeto, tanto lá no começo do PS1, quanto na reforma do Fisher, buscaram dar essa flexibilidade, às vezes com soluções bem engenhosas, tipo sistemas de grid no teto, parede móvel, mas sempre conversando com as limitações e o potencial do prédio que já estava ali. Faz todo sentido. A reciclagem aqui é muito mais do que só usar a estrutura física, né? É uma reciclagem de função, de conceito, o tempo todo. O Macedo chega a dar exemplos específicos de como a arquitetura do MoMA PS1 influencia a experiência da arte ou como os artistas responderam ao prédio. Sim, a dissertação traz exemplos. O Macedo analisa como a sequência dos espaços, sabe? Você passar de um corredor com piso de madeira rangendo para uma sala enorme com pé direito duplo e depois para um espaço menorzinho, mais íntimo, que ainda lembra uma sala de aula, como isso cria um percurso, uma experiência única para o visitante. Bem diferente daquela neutralidade que alguns museus, tipo Caixa Branca, buscam, né? Claro. Ele menciona algumas exposições específicas, embora eu não tenha os nomes exatos aqui na cabeça, onde os artistas usaram as imperfeições do prédio, sabe? As janelas altas, até a acústica particular de alguns espaços como parte da obra mesmo. A pesquisa argumenta que o edifício raramente é só um fundo passivo no MoMA PS1. Ele vira quase um interlocutor da arte. Essa interação é fascinante. Mostra como essa escolha pela reutilização adaptativa pode gerar resultados culturais bem mais ricos, né? Do que simplesmente construir algo novo do zero. E como é que a pesquisa do Macedo conecta esse caso específico lá de Nova York com questões maiores da arquitetura, do urbanismo? O Macedo coloca o MoMA PS1
como um caso bem emblemático dentro de uma tendência maior que é super relevante em cidades densas com muito patrimônio construído, como Nova York. Sim. Ele discute como essa reutilização adaptativa não é só uma estratégia para preservar a história, mas também é uma prática de sustentabilidade urbana. Evita demolição, economiza material, energia e ajuda a revitalizar áreas da cidade. A dissertação argumenta que, ao transformar a escola antiga nesse centro cultural vibrante, o projeto ajudou muito a regenerar o bairro de Long Island City. Importante isso. E, além disso, a pesquisa conversa com teorias de arquitetura sobre memória e identidade, sabe? Como é que um prédio que carregava a memória de ser uma escola pública pôde ser ressignificado para abrigar a vanguarda artística? O Macedo sugere que essa tensão entre o passado funcional e o presente cultural é justamente o que faz do MoMA PS1 um espaço tão potente, tão inspirador, tanto para os artistas quanto para o público. Ele analisa as escolhas de projeto como mediadoras dessa relação complexa entre memória, função e forma. Entendi. Então, resumindo os achados principais que você trouxe aí da pesquisa do Macedo, a gente tem um estudo bem aprofundado que vai muito além do superficial. Ele detalha a história da Public School One, analisa aquela filosofia de intervenção mínima na primeira fase do PS1 com a Alana Hayes. Isso. Depois disseca a reforma do Frederick Fisher na transição para o MoMA PS1, explorando aquele equilíbrio entre modernizar e preservar. Exato. E também investiga os desafios técnicos da adaptação, a importância da flexibilidade para a arte contemporânea e essa conversa constante entre a arquitetura cheia de história e as obras que estão lá. Fundamentalmente, o Macedo apresenta o MoMA PS1 não só como um museu, mas como um processo arquitetônico contínuo, sabe? De reciclagem e de ressignificação. Fica bem claro que essa dissertação lá da FAUSP oferece uma análise densa, cheia de nuances sobre um dos espaços culturais mais interessantes de Nova York. Mostra como a arquitetura pode ser uma ferramenta poderosa para dar vida nova a prédios antigos, criando lugares que são, ao mesmo tempo, funcionais para o presente e respeitosos com o passado. E se a gente conecta isso ao quadro geral que o Macedo parece desenhar, a história do MoMA PS1, como ele analisou na dissertação, serve como um microcosmo de debates bem importantes na arquitetura e no urbanismo de hoje. Levanta questões sobre o valor do patrimônio construído comum, sabe? Como uma escola antiga, não só os grandes monumentos. Sim, o cotidiano, né? Exato. Aponta para a necessidade de abordagens mais sustentáveis no desenvolvimento das cidades. E, talvez o mais importante, celebra a capacidade da arquitetura de criar espaços que não só abrigam a cultura, mas que ativamente participam dela, moldando nossa experiência e nossa relação com a arte. Essa análise da pesquisa do Wesley Macedo realmente deu uma perspectiva muito mais rica para a gente. E pensando nisso tudo, especialmente na ideia do edifício como palincesto, como interlocutor da arte, fica uma reflexão interessante, né? Talvez até um pouco provocativa que a pesquisa dele acaba suscitando. Se a arquitetura do MoMA PS1 carrega tantas camadas de memória da escola, das primeiras intervenções artísticas, das reformas, como é que nós, os visitantes, realmente lemos essas camadas? Será que a gente percebe essa conversa entre o velho e o novo? Ou será que a arte contemporânea acaba inevitavelmente dominando a nossa percepção e meio que silenciando as histórias que as paredes tentam contar? De que forma será que a curadoria, o próprio design da exposição pode ajudar a realçar ou, quem sabe, até ocultar essa memória arquitetônica? Fica aí a pergunta, né?